Só que a presença desses seres de aspecto humano por trás dos greys só foi aparecer com o aprofundamento do estudo do próprio processo de abdução, não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas no mundo inteiro também, né? Tá? E aqui é um outro investigador americano, de um dos casos mais importantes de abdução, né? Eu já fiz palestras específicas só sobre o caso mencionado nesse livro, da Beth Andreessen, né? Que também tem uma visão muito próxima do John Mack, como da minha atual, do que existe por trás justamente desse tipo de processo de contato, cujo objetivo principal, um deles, é a nossa, vamos dizer assim, progressão a nível de uma consciência maior e evolução maior da humanidade como um todo, né? Tá? Só para citar uma das pessoas. Agora, qual é o padrão justamente desse tipo de contato por parte dos greys? Ninguém é abduzido por grey a primeira vez na vida adulta, não é. A gente pode até pesquisar por uma suspeita de um contato com o grey na vida adulta via hipnose determinada pessoa, qualquer um de vocês, por exemplo. Só que a gente vai acabar descobrindo que a pessoa, na verdade, qualquer abduzido, na verdade, tem contatos com esses seres desde os 5 a 7 anos de idade. Contatos físicos. Só que hoje a gente sabe que, além dos contatos físicos, existem aqueles contatos extrafísicos com esses seres que começam antes dessa idade. Tá? A pessoa nasceu, reencarnou, já está sendo observada por esses seres. Eu tive que viver uma experiência com a minha filha, né, entre os 3 e 5 anos de idade aproximadamente, que eu relato em 2 dos meus livros, para perceber aquilo que estava frente a frente das minhas vistas, e eu não percebia. Como investigador, a coisa de ver dentro da minha família o próprio processo. Não? Tá? As pessoas são levadas, né, desde vamos dizer assim, o primeiro contato, como eu falei, começa entre os 5 ou 7 anos. Né? A primeira abdução geralmente é quando o homem, o menino, entra na fase, vamos dizer assim, ativa sexualmente falando, e a mesma coisa também justamente com as meninas, né? Entre o 11, 12 ou 13 anos de idade. Né? E aí começa, nessa fase começam a ser colocados os implantes. Começam a ser por quê? Porque os implantes são colocados, são retirados, são colocados outros, são retirados, e a coisa funciona dessa maneira. Né? Por parte desses seres, por parte de outros seres que trabalham conjuntamente com eles, também sob o comando desses seres de aspecto humano. Tá? Aqui é só para... É uma cena do filme Intruders, que trata desse aspecto também. Tá? A colocação dos implantes pode, vamos dizer assim, se efetivar nas mais variadas partes do corpo humano. Tá? Até membros militares da Força Aérea Brasileira no nosso país foram implantados em meio à chamada Operação Prato. Eu, junto com o Jevaer, tivemos a chance de entrevistar por várias vezes o próprio comandante da mesma, Coronel Eugênio Holanda. Tivemos a chance de gravar 2 dos implantes dele, que ele não retirou e morreu com eles, não? Por vontade própria, ele não quis retirar. De início até ele pensou em retirar para colocar para análise, mas um pesquisador, amigo dele, nosso do passado, disse para ele o seguinte, perguntando: você sente que está te trazendo algum mal a presença desse objeto? Ele falou: não. Aí esse pesquisador, que era muito amigo dele, morava na cidade de São Paulo na época, comendador Rafael Stemperi Durá, conferencista em eventos meus, inclusive na época do Rio, disse para ele: se eu fosse você, eu não mexia com isso, deixava quieto aí. E ele realmente desistiu de tirar. E permitiu a minha pessoa, o Jevaer, aqui uma das fotos da Operação Prata, apenas para ilustrar a ligação desse fato que eu estou relatando com a história. Ele comigo, em 97, quando nós fizemos a primeira gravação, e aqui o momento na vida dele que pela primeira vez ele resolveu mostrar para mim e para o Jevaer esses 2 objetos abaixo da pele dele. Um tinha essa forma, vocês estão vendo aí, e o outro parecia um pedaço de uma agulha plástica de tricô, que você pressionava num ponto, a outra ponta aparecia na outra posição. Não havia nenhum sinal de como esses objetos, a gente, como pôde examinar, eu e o Jevaer, teriam entrado dentro do corpo dele. E ele se deu conta que tinha sido implantado, né, após o fim da própria Operação Prato, quando 2 desses seres, que aí não eram greys,
tá? No caso dele, se manifestaram dentro do próprio quarto dele, dentro da área militar da base da Força Aérea lá em Belém. Para vocês verem que eles entram aonde eles desejarem. Tá? Dois seres se manifestaram dentro da casa dele, né? Se materializaram lá, dentro da casa dele. Né? E só se lembra disso. E um deles chegou para ele e falou: não vamos lhe fazer nenhum mal. E aí ele apaga a nível de memória consciente, né? E só vai se dar conta da presença desses objetos no juramento à bandeira dentro da base da Força Aérea, do 1º Comando Aéreo Regional lá em Belém. No dia seguinte, o braço esquerdo começa a coçar. Quando acaba a solenidade, né, normal, diária, né, ele vê que havia uma mancha rosa aqui, e quando ele vai tocar essa mancha com as mãos, ele percebe a presença desses dois objetos. Né. Depois ele mesmo nos relatou que mais um membro da própria Operação Prato, que entrou em contato direto meses antes do fato dos implantes dele terem surgido durante as missões de investigação, principalmente do estado do Pará, também tinha um implante, um dos implantes era igual ao que ele trazia no braço, justamente aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Hoje eu estou investigando um caso lá no Rio de Janeiro, de um outro abduzido, que fala dos meus eventos, conta as suas experiências, já fez 2 regressões com a nossa parceira nessa investigação, a doutora Gilda Moura, psicóloga, né? E ele tem um implante no braço esquerdo, na mesma posição do Holanda, exatamente igual a esse aí que vocês estão vendo aí por baixo. Né? E ele também não quer tirar. Depois eu vou explicar por que a maioria das pessoas hoje não quer tirar, ao contrário do passado. Tá? Aqui foi quando nós apresentamos a história do Holanda, junto com o Gevaé, do programa do especial do History Channel sobre a Operação Prato. Tá? Dentro da... não sei por que eles deram esse título, né? Não tem nada a ver a Operação Prato com esse título que eles deram, mas foi o título escolhido pelos americanos. Agora, é um outro caso que eu vou mostrar para vocês, também é um caso realmente muito importante, que envolve os implantes nesse processo de intervenção genética que eu estou colocando para vocês, que já fiz menção, sem entrar em maiores detalhes por enquanto, estaria se dando. Jesse Long, ele foi abduzido, segundo as regressões, pela primeira vez no ano de 57, né, nos Estados Unidos, junto com seu irmão. Né? Isso é um detalhe que a gente chama a atenção, que a gente detalha do porquê em 3 também dos meus livros que vocês encontram ali. Tá? Inclusive no mais recente. Se qualquer um de vocês, né, independente de ser implantado ou não, e a maioria dos abduzidos o são, né, tem contato direto com esses seres, a irmã provavelmente tem, se vocês têm uma irmã, um irmão, e com certeza o pai ou a mãe, um dos dois no mínimo, se não os dois, também já participavam desse processo, como os avós da mesma maneira, os bisavós da mesma forma, e assim sucessivamente para o passado. Por quê? Porque desde a chamada queda do homem, daquela regressão gerada pela anomalia solar, eles escolheram determinados esses seres, né, dos quais nós seríamos descendentes biológicos, eles escolheram justamente algumas famílias ou linhagens humanas para intervirem geneticamente, para fazerem com que o nosso DNA progressivamente fosse alterado. Para quê? Para que essa limitação que nos impede, entre outras coisas, de termos acesso às nossas vidas pregressas, ao nosso conhecimento justamente total de tudo aquilo que a gente já vivenciou dentro da nossa existência, dentro do próprio universo, viesse à tona. Não? A própria paranormalidade, a mediunidade, ela se vê limitada devido a esse mesmo tipo de processo anômalo que foi gerado dentro do nosso cérebro humano, não? Nosso cérebro, por conta desse tipo de mutação gerada pela atividade anômala do Sol no passado. Tá? Então, no caso dele, ele e o próprio irmão foram abduzidos conjuntamente, passaram por regressões. Ele também, que foi mais investigado, mais profundamente, também se descobriu, na verdade, já sabia que tinha alguma coisa nessa posição aqui, tá? Desde cedo, desde criança, que até o incomodava de certa maneira. Tá? Aqui é uma das cenas de regressão dele, a primeira delas, na verdade.
Ele, quando, na época do primeiro contato, né? Não que ele foi levado a bordo com essa idade de 7 anos, como eu falei, mas primeira vez que eles viram o UFO próximo a eles, né? Ele com o irmão mais novo, né? John Long. O irmão ficou tão impressionado com a história que depois construiu já na vida adulta uma réplica da nave que eles tentou fazer, construiu uma réplica da nave que eles tinham visto, né? No jardim da casa dele, né? Aqui é a forma do ser que eles alegam ter visto no primeiro contato, né? Que estava fora da nave. Aqui uma cena dele dentro da nave, né? Sendo recriada, sendo examinada por esses seres dessa forma, né? E ele teve uma sucessão de contatos, como eu falei, que acontece com qualquer um que tem contato com esse tipo de realidade, né? Ninguém tem uma única experiência, né? Aqui numa experiência justamente anos depois, ele já na vida adulta, levado dentro do carro, para dentro da nave, ele teve o seu sêmen retirado várias vezes, como as mulheres têm os seus ovos retirados, né? Dentro desse processo de intervenção. E depois essas pessoas, né, como aconteceu com ele, são levadas no futuro a bordo das naves, sejam homens ou mulheres, para verem os seus filhos e filhas que são gerados e ficam do lado de lá. Porque os filhos e filhas, vamos dizer assim, gerados naturalmente, que ficam no nosso meio, eles passam a nascer com uma capacidade paranormal, mediúnica superior. Cada vez mais, isso geração após geração, dentro desse processo ciclo de intervenção direta, justamente nesse tipo de processo, que visa justamente, vamos dizer assim, o despertar da nossa humanidade para essas suas capacidades maiores aí de paranormalidade, de mediunidade, e que nos vai conferir esse tipo de situação de nos percebermos de uma maneira mais integral em relação a tudo aquilo que a gente já viveu no passado, segundo tem se dado a entender atualmente nesses contatos e que a minha própria investigação tem testemunhado como uma realidade, né? Agora, dentro da experiência dele, tem um momento, como acontece com outros tantos, como eu já fiz menção, ou mulheres também, que há a apresentação dos filhos ou filhas que ficam do lado de lá, como se fosse um banco genético que está sendo usado dentro desse processo de intervenção com quem fica do lado de cá, né? Para uma futura, provavelmente, fusão, né? Foi colocado um bebê no colo dele, por esses seres, pelos chamados Greys. E o que acontece? Normalmente, esses seres não precisam dizer esse é seu filho ou essa é sua filha. O próprio abduzido ou contatado tem aquela percepção. No máximo, gera-se uma interrogação na mente dessas pessoas que mentalmente é descartada por esses seres, também transmitido mentalmente que eles estão realmente certos que aquela é uma filha ou aquele é um filho dele, ou dela, por exemplo, onde são as mulheres levadas, né? Agora, depois de ter contato com esse bebê, vamos dizer assim, gerado a partir do material genético dele, né? Aqui uma outra cena também, que ele mesmo, num documentário, ele se dispôs a fazer o papel dele mesmo, né? Aqui já é uma fase em que há a retirada cirúrgica de um implante na perna dele, próximo ao calcanhar, conforme eu disse, né? Parecia apenas um pedaço de vidro que se quebrou ao se retirar, até que quando foi analisado, apareceu uma coisa surpreendente. Era um material totalmente desconhecido aqui no planeta pela nossa ciência. Não era nada que pudesse ser, não existia nada que pudesse ser comparado a isso, apesar de visualmente parecer um pedaço de vidro, por exemplo. Não? Isso aconteceu em vários e vários casos em que houve a retirada. É claro que houve casos em que se retirou o material e o material não tinha nada de especial, era um material banal que de alguma maneira, vamos dizer assim, que as pessoas não se recordavam, tinham ido parar dentro dos seus próprios corpos, tá? Mas não foi o caso dele, tá? Aqui vocês têm eu e o abduzido Roberto Pinheiro, que é esse que tem justamente no braço esquerdo um implante exatamente igual ao do próprio coronel que comandou a Operação Prato, coronel William G. Holanda, né?
Isso momentos antes dele fazer no Rio de Janeiro, junto com a partida de Moura, que aparece aqui também com ele. Tá? Ele, como o próprio Jesse Long, passou exatamente pela mesma situação que eu vou narrar para vocês agora. O Jesse Long, depois de ter o contato com a criança, né, com o bebê, aquele bebê foi retirado dos braços dele e, de repente, abriu-se uma porta, onde antes nada era notado, e surgiram várias crianças com essa estatura aqui, que se aproximaram dele e o rodearam, e até começaram a tocar nele, né? E aí ele, mais uma vez, como no caso do bebê, teve aquela percepção, aquela ideia de que poderiam realmente ser filhos dele. E aí veio a informação: sim, são filhos realmente de você, produzidos pelo material genético, né? E aí todas aquelas crianças, segundo o relato dele, passaram para ele a seguinte informação: obrigado, papai, por ter aceito participar desse processo. Olha, repare, por ter aceito participar desse processo. Ele não se lembrava de ter aceitado participar de processo nenhum. E uma das coisas que no início dos contatos com os chamados gays aparecia como algo negativo era aquela ideia, justamente, que era natural: olha, eu não pedi para ser abduzido, eu não pedi para ser implantado, isso é uma violência contra mim. Só que isso aparecia muito nos casos de 30 anos atrás. Hoje, por exemplo, o Roberto, que vocês estão vendo aí, ele não tem essa visão e passou exatamente pelo mesmo processo de implantação, de abdução. O filho dele já está sendo procurado por esses seres, né? A esposa dele partilhou das experiências dentro do próprio quarto de aparição desses seres, né? Para vocês terem uma ideia. E ele, na segunda hipnose, já que ele fez em determinado momento, o que acontece? Surgem várias crianças à volta dele, né? Ele na presença também dos próprios gays, e é passada para ele a mesma percepção, a mesma ideia, ou seja, que aqueles eram filhos dele. E ele, na hora da hipnose vamos dizer assim, de mencionar aquilo que ele estava sentindo, ele usou um tipo de terminologia que eu nunca tinha visto ninguém usar antes. Ele não disse, são meus filhos, ele disse, são partes de mim que estavam à volta dele dentro desse processo, para vocês terem uma ideia. Esses momentos são muito emocionais para as pessoas que vivem isso, porque elas sabem que essas crianças estão ficando do lado de lá, não podem voltar para a Terra com eles. Apesar dessas pessoas serem levadas para verem novamente, muitas vezes, e terem contato com seus filhos ou filhas que estão do lado de lá. Não? E aqui é o Roger Lee, hoje falecido, saudoso amigo da ufologia brasileira desde décadas atrás, que aceitava retirar implantes de várias pessoas no passado, desde que elas quisessem. Ele não tinha preocupação de pesquisar o caso da abdução, ele só tinha preocupação com o aspecto de pegar e ter acesso a implantes e colocar para que fossem analisados. Não? E muitos que ele levou desses materiais se conformou realmente e se confirmou que eram coisas totalmente sem explicação dentro dos padrões terrestres, né? Aqui vocês têm o trabalho dele sendo documentado aqui. Isso aqui são cenas de uma parte que a gente vai mostrar para vocês em DVD aqui, com a pinça no momento que ele ia retirar, de uma das cirurgias que ele fez, né? De um dos abduzidos já vendo justamente o próprio implante retirado, o objeto, né? Envolvido ainda por sangue. Depois, uma das análises feitas que mostrou mostrou justamente a coisa como algo realmente sem explicação. E eu vou dar uma pausa agora para passar para vocês um trecho de um DVD, para vocês verem o processo acontecendo, o processo da retirada, justamente dessa testemunha que vocês viram agora, desse abduzido, e o processo também
e aquilo que essa pessoa, né, vai acabar por falar. Como eu disse, né, no caso do Holanda, ele não sentia nada de negativo nem nada de positivo. Geralmente o implantado não sente. Não sente. Mas quando acontece a retirada, tá, aí ele passa a achar que falta alguma coisa de importante na vida deles, na vida dessas pessoas. É uma coisa curiosa. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas, como o caso que a gente está investigando, um deles lá no Rio, do próprio Roberto, ele não tem a menor vontade de proceder à retirada, porque, para que vocês entendam a evolução que houve na percepção dos abduzidos do papel deles dentro de um processo de interferência, visando a evolução e o progresso da nossa humanidade num amplo sentido. O abduzido por exemplo, do início da década de 70, quando esse processo de abdução por greys de implantes começou a ser descoberto, ele era uma pessoa sentia um pária dentro da humanidade, ele não conseguia se relacionar normalmente mais com os ambientes de trabalho, ou até geralmente tinha um problema de relacionamento por exemplo, com a esposa, se fosse um abduzido. Se ela não participasse do processo de contato também, vice-versa, acontecia a mesma coisa, tá? E eram tidos como pessoas que não tinham mais condição, na visão deles, de conviver, vamos dizer assim, de uma maneira harmônica dentro das suas próprias comunidades. Essas mesmas pessoas que foram investigadas naquela época, hoje, depois nós vamos falar da importância dessa obra, ligada também à nossa visão pessoal, que está nos meus 2 últimos livros também. Tá? Hoje o que acontece? Essas mesmas pessoas que eram pessoas, vamos dizer assim, problemáticas no passado, quem elas são hoje? São líderes das suas comunidades, têm uma visão de vida muito mais ampliada e profunda, a nível de respeito justamente pela preservação, inclusive, das condições ambientais da Terra. Não se sentem mais violentadas como no passado, se sentem justamente participantes de um processo que está sendo feito para a evolução da própria humanidade, né? E não tem mais aquela preocupação, principalmente, eu não dei consentimento. Elas percebem que esse consentimento, de alguma maneira, em algum momento, esse aceite foi dado. Só que foi dado quando? Como eu falei, a gente tem esse acompanhamento da linhagem genética de várias famílias para que se gerem cada vez corpos mais avançados, menos limitadores para as nossas essências espirituais, vamos colocar dessa maneira. Mas isso é uma parte da história, mas existe uma outra parte tão ou mais importante. O abduzido de hoje, espiritualmente falando, vamos imaginar Odônio como exemplo. Tá arriscado a gente fizer uma hipnose regressiva com ele, a gente descobrir que na vida pregressa, né, o Odônio, que não se chamava Odônio, já era abduzido pelos mesmos seres, e que numa outra mais no passado ainda já o era da mesma maneira. Ou seja, existem duas coisas correndo paralelamente: o aspecto genético, biologicamente falando, tá? Que faz que, se eu sou os meus filhos vão ser, como os meus pais, ou meu pai ou minha mãe já o eram, mas que ainda mais importante é o outro aspecto também na minha visão, que é que se eu marco aquilo que hoje se chama Marco Antônio Petit, na outra vida pregressa, já o era também, e assim sucessivamente. Mas a coisa não para aí. Depois que a gente passar o DVD para vocês, a gente vai voltar com a parte para fechar e poder abrir para perguntas. E a gente vai passar para vocês aquilo que a gente teve a condição de colocar no nosso livro mais recente, de uma maneira muito especial, que vai tentar, justamente, que visa tentar mostrar para todos nós aquilo que faz com que muitos de vocês estejam aqui sem saber por quê. Não? Que fez, desde os 6 anos de idade, eu me envolver diretamente com essa história. Como o Odônio, muita gente não sabe por que a gente está aqui, por que a gente se envolveu com esse tipo de coisa. Não foi por acaso. A gente vai procurar dar esse tipo
informação para vocês, de possibilidade de resposta que a gente detalhou a partir das minhas próprias experiências pessoais a nível de experiência extrafísica, pegando também casos que eu me envolvi diretamente ao pesquisar abduzidos e abduzidas recentemente, que eu acabei partilhando das próprias experiências também de contato que aconteciam. What some of these abductees were saying, what the researchers were saying, could possibly be true. I no longer feel that the abductees, to use a medical term, are crazy as loons. But I don't know what's going on. Either what's happening is a new psychological phenomenon, or it's true. Our basic argument is we've got to look into it. Investigation is essential. And I think any true scientist has to come over to our side at some point. Because you can't have a phenomenon as extraordinary as this and at the same time announce there's no reason to look into it. An extraordinary phenomenon demands an extraordinary investigation. Thousands of people worldwide believe they've been abducted by beings from another world. But one question has undermined these incredible stories. Where's the proof? Many abductees claim it's the strange foreign objects they found in their bodies, implanted, they say, by their alien captors. Their purpose, unknown. Will the surgical removal of one of these items be the proof of aliens among us? With this procedure, we finally have the opportunity to get to the bottom of this incredible mystery. Whitley Strieber was already a successful fiction writer when he published a landmark book in 1987 about his own abduction experience. The book, Communion, triggered an unprecedented reaction around the world. I was shocked to find that thousands of others said they had experiences similar to mine. And many of them reported finding strange foreign objects in their bodies after their abductions. If these are alien implants, it's a horrifying thought. What are they for? We found one man who believes he has an implant and wants it out of his body. He wishes to be referred to only as Paul. Paul, how did you first become aware that you might have an implant? I was skiing with some friends. I took a fall. They took an x-ray of the hand, and there was a strange object next to my thumb. How did you feel when you found out the object was there? Well, the first thing is why me? I'm not a particularly extraordinary person. Why would I be tagged? I had this feeling like I was a wild animal or a piece of cattle. I don't know how it's influencing my life, my thoughts, my health. I don't want that thing in me if I didn't give them permission to put it in. The object appears to be in the thumb, and it should be a relatively simple procedure to go in, isolate it, and remove it. Los Angeles Dr. Roger Lear and his partner, UFO researcher Daryl Sims, have studied hundreds of alien implant claims. And Lear himself has removed 2 objects from the bodies of supposed abductees. These objects seem to be all over the body, deep inside the skull, in the brain, near the lung, in virtually every place you can imagine on human anatomy. We are trying to find out by a scientific method and use those principles of science to find out exactly what this phenomena is and what's going on in these individuals. So far, test results have been inconclusive, but Lear's convinced the object in Paul's hand is different and might be the evidence they're looking for. He bases this conclusion on one curious detail. Paul is an interesting case. We took a physical examination of his hand and arm. We looked for the telltale marks of the portal of entry. We didn't see any. There was no scar. It had to enter somewhere. It had to enter somehow. Paul has no memory of a previous injury, even as a boy. But perhaps this mystery isn't as mysterious as it seems. Now, if this fragment went in along the same lines as the creases of the thumb, you may not have noticed it. Dr. Nazreen Babu Khan of the University of Southern California School of Medicine believes there's a more innocent explanation for the mysterious object in Paul's hand.
It's very easy to forget that you've got a bump or that you got hurt or that you had a pencil poke you in school. A lot of people come in and they have no recollection of it. He may have not noticed that something went under his skin, and the skin may have healed over it very nicely, not even showing a scar. Nevertheless, Lear and Sims are convinced the other foreign objects that have been removed offer clues that suggest an intelligence was involved. The nerves that they were attached to seems to indicate that there was a procedure there done that allows whomever did this to monitor that person's biological functions and even to control them. They could be tracking devices. These could be devices for monitoring genetic change or genetic progression in the body. Perhaps if they are truly implants, they are there for a purpose where we as a human being couldn't even surmise. Just what is the foreign object inside Paul's body? The only way to know for sure is to have it removed. Are you afraid of having this taken out? I am afraid of what might happen when it's being taken out. Has it been designed in a way that's going to harm me when it's removed? I don't know. Am I anxious? Am I afraid? Sure I am. Will I be relieved if it's not alien? You bet. With everything in place, the surgical team begins its work. A local anesthesia numbs Paul's hand. The surgeon makes an incision, and it's time to remove the foreign object. The object is dark, almost black in color. I think it's fairly safe to say at this point that this object is certainly not similar to any of the usual objects that are removed from the human body. This is one of the most unusual objects that I've seen in 34 years of medical practice. The first step in analyzing the object was to study its surface. To do that, it was examined through a scanning electron microscope. This allowed for it to be magnified up to 500 times its actual size. The object appeared to be predominantly iron, perhaps a small fragment of a steel knife or tool. But in order to reach a more definitive conclusion, the unknown object had to be analyzed under its surface, on the inside. For that process, it was brought to the University of Texas in San Antonio. It looks like it might be an iron oxide. If we can crush it and get it to very small size, we'll be able to really get to the internal structure more readily. The object resisted crushing, but an outside layer did flake off. This was put under X-ray diffraction, and the results of this test were curious. They couldn't imagine to any of the 65,000 known substances in their computer file. It's not in our file. I'm not sure what to think about that at the present time. That's as many known substances that we have on the planet as possible. According to the lab's official report, if the material analyzed is indeed iron, it lacks any internal ordered arrangement of atoms or ions. Whatever substances make up this unknown sample, it's a mystery this test couldn't solve. The combination of these elements could be put together by nature, they could have been put together by man, or they could be put together with a different type of physics that we have little knowledge of. This is an extraordinary discovery. Why can't it be identified? It just confirms for me that this abduction phenomenon and now implant phenomenon must be taken seriously and studied. Of
course, other tests may offer a more conclusive analysis of what this unknown object may be. Until then, Paul must deal with the unexpected emotions he's felt. Repare o que ele vai falar agora, o abduzido. I had this experience of emptiness, sort of like a feeling like maybe a pet had died. I'm not sure how to explain it other than this sense of something missing.